Graça e paz sobre a tua vida, mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus. A gente precisa crescer, precisamos amadurecer, compreender a vontade de Deus, entender o seu plano, propósito, de maneira que a gente possa viver neste mundo segundo a sua vontade, segundo o que Ele planejou e não conforme a nossa religiosidade. Mas nós não podemos nos calar diante de tanta graça revelada, tanta misericórdia expressa, que a gente possa crescer neste aspecto, amadurecer, conhecer a vontade do Pai e sermos expressão dessa vontade no mundo. Para que a gente cresça, para que a gente amadureça, para que cumpramos o propósito estabelecido pelo Pai, não só para nós, pessoalmente, mas principalmente por meio do corpo da igreja, que ela cumpra o seu papel, que exerça a função, aquilo que foi estabelecido pelo Pai, de revelar suas virtudes, manifestar sua multiforme sabedoria, sermos expressão de nosso Deus neste mundo. Lá em Lucas, no capítulo 19, do 37 até o 40, nós lemos acerca de uma coisa que Jesus fala que é muito importante, quando ele está entrando em Jerusalém. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: Asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Nós precisamos compreender uma coisa que é extremamente importante a gente entender. O primeiro aspecto é que não se trata do que nós podemos receber, do que podemos alcançar em Deus. Nós não devemos viver neste mundo pela perspectiva do que nós não temos, mas temos que viver pela perspectiva do que nós já recebemos de Deus e quem somos nele e o nosso papel neste mundo. Nós somos chamados para o seu reino, sermos participantes da sua glória, para revelarmos o conhecimento da glória do Senhor, encher a terra com esse conhecimento. É responsabilidade da igreja, é o papel da igreja fazer isso. E nós temos que caminhar neste rumo, sermos expressão da glória de Deus. Amadurecermos, crescermos, entendermos a vontade de Deus, honrarmos o seu nome, glorificarmos o seu nome, revelarmos o seu nome ao mundo. Temos que testemunhar, temos que revelar, temos que falar, temos que proclamar por meio de nossas obras toda a glória, todo o louvor a Deus. Nós somos chamados para isso. Somos um reino de sacerdotes, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar estas virtudes. Não existe outra razão do nosso viver. Como fazemos isso? Fazemos isso no nosso dia a dia, nas coisas que fazemos no nosso trabalho, na nossa casa, na família, no meio dos irmãos, na igreja, ou seja, quando ela está reunida, na rua, na maneira de dirigir, na maneira de falarmos. A gente precisa entender isso, compreender que em tudo isso que a gente faz, nós temos que glorificar o nome do Pai. Como glorificamos? Agindo como Cristo, sendo e expressando a misericórdia de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus, e ensinando as pessoas a viverem o reino de Deus conforme a vontade do Pai. Não estamos aqui para sermos religiosos, não estamos aqui para falarmos de uma religião, nem para converter ninguém à nossa religião, mas para ensinar as pessoas a viverem o reino de Deus, fazendo o que fazem aonde fazem. Este é o aspecto mais importante que a gente precisa entender. Somos chamados para proclamarmos, para glorificarmos a Deus. Se nós nos omitirmos nisso, como o próprio Cristo falou,
as próprias pedras clamarão, louvarão e glorificarão a Deus. E é nossa responsabilidade como igreja trazer todo o louvor e toda a glória ao nome do Pai. Jesus disse acerca disso logo no início do Sermão da Montanha, depois de proclamar as bem-aventuranças. Ele diz que nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo e que deveríamos fazer as nossas obras de maneira que o Pai fosse glorificado. A gente precisa crescer nisso, entender, compreender e nos submetermos à vontade do Pai, sendo expressão de louvor e de glória ao teu nome. Que a gente possa crescer, amadurecer, compreender a vontade do Pai, sermos oferta em favor das vidas das pessoas, para que elas conheçam o Pai e a sua vontade. É extremamente importante, é urgente a gente entender isso. Precisamos ser zelosos, precisamos amadurecer, precisamos crescer, precisamos chegar à expressão plena de Cristo em nossas vidas, de maneira que na igreja nós sejamos a oferta, na família de Deus, a gente seja a oferta em favor da vida uns dos outros, ajudando uns aos outros na caminhada, na jornada, para o crescimento, para o amadurecimento e para a expressão plena de Cristo. Pois esse é o papel da igreja, esse é o papel da família de Deus. Nós somos um reino de sacerdotes, para tratarmos dos interesses de Deus no mundo, fazendo-o conhecido, levando as pessoas ao entendimento, à compreensão da sua vontade, para que possam ser instrumento e expressão dessa vontade no mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.